Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste, tenho mais de 3 anos e meio de experiência com extensão de cílios e eu estou aqui para te ajudar te ensinando tudo sobre o assunto. Neste canal tem vídeo toda semana te ensinando de forma clara sobre diversos temas na área de extensão de cílios. O tema da aula de hoje é higienização dos cílios. Os nossos olhos ficam expostos diariamente a poeira, poluição, bactéria, a seco. A pálpebra e os cílios são responsáveis pela proteção dos cílios, mas às vezes eles não conseguem uma proteção adequada. Os olhos ficam sensíveis a ambientes variáveis e com isso fica sensível e pode ocorrer doenças inflamatórias, como blefarite, conjuntivite e terçol. Mas o que é a blefarite? Blefarite é uma doença crônica, uma inflamação que dá na barra ciliar, onde nascem os cílios. Os sintomas são surgimento de crostas, vermelhidão, inchaço, lacrimejamento e não tem cura. O terçol também é causado por oleosidade, é causado por uma produção exagerada de gordura nas glândulas. Eu tenho certeza que você já viu alguns comentários da pessoa quando estava com terçol falando assim: nossa, você está com terçol porque você negou algo de comer para uma grávida. Não tem nada a ver, gente, é só um mito, tá bom? Então, resumindo, a higienização é importante para prevenir doenças oculares. A higienização é super importante e deve ser feita todos os dias, assim como também lavamos o nosso rosto. Hoje no mercado tem as espuminhas próprias para a higienização de extensão de cílios, mas você pode utilizar também o shampoozinho Johnson, pode utilizar água micelar. Eu vou te ensinar como fazer essa misturinha, como utilizar esses produtos e como fazer a higienização. Sabemos que a higienização também, além de combater as doenças, também te auxilia na retenção. Quanto mais limpo os seus cílios, mais ele vai durar. Tanto você fazendo uma boa higienização, quanto a sua cliente também higienizando em casa. O pH dos nossos cílios está ali entre 4,5 e 5,8, então ele é um pH ácido, ele tem cutículas fechadas, tanto dos cílios quanto do fio do cabelo. O oftalmologista indica para a higienização dos olhos o shampoozinho neutro, o shampoozinho Johnson, o famoso Johnson. Por que eles indicam? Porque o pH é neutro. Todo mundo se engana, acha que o nosso pH dos nossos cílios é neutro, mas não é, ele é levemente ácido. Mas por que os oftalmologistas indicam o shampoozinho Johnson que é neutro? Porque essa membrana transparente que temos aqui nossos olhos, a mucosa, onde ela cobre toda essa parte branca dos nossos olhos, é o pH neutro. A função dessa membrana é proteger os nossos olhos. Então, o shampoozinho Johnson não agride essa membrana. Então, é por isso que o oftalmologista indica, tá bom? Então, não vai correr risco de você agredir os olhos da sua cliente. Muitas lash design falam mal da misturinha feita no frasco pump para higienização da extensão de cílios, fala que vai afetar na retenção, mas, gente, a gente sempre usou o Johnson e nunca teve problema. A diferença é que o mercado evoluiu, tá? Então, a gente precisa só saber disso. Não é que não funciona mais, é que o mercado evoluiu. Agora, a gente pode comprar a espuminha já pronta. Algumas têm um pH um pouco mais alcalino que te ajuda a abrir a cutícula do fio, tá bom? E aí ajuda você automaticamente a ter uma boa retenção, mas não é todas. Mas o shampoozinho Johnson ainda é indicado e você pode lavar os cílios da sua cliente e você pode indicar também para ela lavar em casa. Eu tenho 3 anos e meio de experiência e quando eu comecei eu usava a misturinha de shampoozinho Johnson e nunca tive problema com retenção. Quando eu tive os problemas com retenções, que foram minhas primeiras 3 modelos, mas foi porque eu queria fazer os cílios rápido para diminuir o tempo e acabava que eu não acoplava direito. Depois que eu aprendi a acoplar o fio, utilizando ainda o shampoozinho Johnson, até hoje eu tenho uma boa retenção. Hoje, no momento, eu não utilizo mais, por quê? A misturinha do shampoozinho Johnson, quando a gente faz, a gente coloca um dedinho de água, um dedinho do shampoo. Só que tudo que a gente mistura, tudo que a gente faz a mistura, dilui em água, perde a eficácia. Por exemplo, se eu fazer a misturinha hoje, eu vou usar nas minhas clientes hoje, amanhã eu já tenho que descartar, porque amanhã ela não vai estar mais higienizando os cílios da minha cliente, não vai estar tirando aquele sebo, aquela oleosidade.
Então, hoje, eu utilizo a água micelar. Eu uso aquela água micelar da Garnier. Tem o frasco verde e o rosa. Não vi diferença entre elas, tá bom? Uso as duas. Coloco no meu frasquinho pump e já sai a mistura. E eu uso a água micelar até acabar, porque não é necessário fazer nenhum tipo de misturinha. Não precisa diluir em água. Vamos começar fazendo a espuminha com o shampoozinho Johnson. Lembrando que a espuminha feita com Johnson, você pode higienizar os cílios da sua cliente e pode indicar também para ela fazer a higienização em casa. Como funciona? Tenho aqui o frasco Pump, tá bom? Eu vou colocar apenas um dedinho de Johnson, só para forrar o fundo mesmo. Como esse pump é grande, tá vendo? Ó, só um pouquinho, ó. Tá vendo? Só um pouquinho mesmo. Por quê? Não tem necessidade de fazer muito, porque amanhã eu já vou descartar. Coloco a mesma quantidade de água. Agito. E agora é a hora. Aí. A água micelar, a que eu utilizei aqui, é a da Garnier, da embalagem verde, verdinha amarela. Eu não tenho a embalagem no momento para vocês, para mostrar para vocês, mas eu vou colocar a imagem aqui do lado. Porque só tinha esse pouquinho, aí eu coloquei aqui no frasco pump e já descartei a embalagem. Mas é essa água micelar aqui. Eu tô aqui com a minha modelo, olha que linda, que olho maravilhoso. A gente vai fazer a higienização nela em um olho. Vamos fazer a higienização nela. Em um olho a gente vai higienizar com a água micelar e o outro com o shampoozinho Johnson, tá bom? Pode fechar o olho. Vamos começar com esse lado, higienizando com o shampoozinho Johnson. A gente já mostrou como faz a misturinha, tá bom? Eu agitei, por isso que tá com um pouquinho de espuma. Para fazer a higienização, vocês podem utilizar esse pincelzinho aqui, bastonete, parece aquele aplicador de gloss, e pode utilizar pincel. Se você utilizar pincel, o ideal é que você tenha vários pincéis. Por exemplo, se você atende 4 clientes por dia, é bom você ter mais do que 4 pincel, porque não é legal você higienizar os olhos da cliente com o mesmo pincel. Então, é por isso que eu uso o bastonete, porque eu uso na cliente e já descarto, tá bom? Então, agora eu vou utilizar o bastonete aqui. Aperto, olha a espuminha com o Johnson. Higienizo assim, levemente. Pra lá e pra cá. O nosso foco é higienizar a raiz, então não precisa ficar aqui na pontinha dos cílios, tá bom? Toma atenção pro cantinho interno. Vou tirar um pouquinho aqui da espuminha, pra vocês acompanharem a higienização no cantinho interno. Pode ficar tranquilos que não escorre pros olhos. Eu tiro o excesso e eu costumo sempre higienizar 2 vezes. Vou colocar de novo a espuminha. Mais uma vez. Tiro o excesso da espuminha. Esse papel que eu tô utilizando aqui é essas folhas intercaladas, tá? E utilizamos para secar a mão. Geralmente elas ficam no banheiro, mas vocês podem utilizar papel toalha, pode utilizar aqueles lencinhos que vem na caixinha quando a gente compra quando tá gripada. Pode utilizar também papel higiênico, tá bom, gente? Importante que seja papel. Não pode ser algodão. Vamos fazer o enxágue desse olho. Eu sempre uso algum bico que seja conta-gota. Jogo aqui no cantinho e automaticamente, ó, pressiono aqui com o papel para não ir molhar minha cliente. De novo. Mais uma vez. Aí.
Quantas vezes eu enxago? Eu costumo ficar bem olhando, observando bem a raiz da cliente, ó. Quando eu vejo que tá sem bolinha de sabão, já tá bom. Agora, vamos para o outro olho, fazer a higienização com a água micelar. Aqui a água micelar, tá vendo? Eu usei a da Garnier, do frasco verde hoje, mas eu uso também a rosa, tá? Ela é uma espuminha que é um pouco mais diluída, ela não fica tão grossa igual o shampoozinho Johnson, mas eu gosto dela pela agilidade. É só colocar num frasco e apertar, não precisa ficar fazendo misturinha, não precisa ficar descartando, tá bom? Sempre o cantinho interno também, sempre a raiz dos cílios. Costumo higienizar também essa região da pálpebra, essa parte aqui, ó, que vai o pad também. Vamos tirar a espuminha. Mais uma vez. Quando eu faço a remoção química, que é a remoção com removedor, eu faço essa higienização 3 vezes, até eu perceber que todo o resíduo de removedor saiu do olho da minha cliente. Agora vamos enxaguar. Sempre pressionando aqui no finalzinho do cantinho do olho. Vou fechar, tá? Agora eu vou secar o olho da minha cliente. Essa é uma dica muito importante para vocês. Quando vocês foram escovar os cílios da cliente nesse momento, a gente costuma sempre escovar para baixo, sempre pentear para baixo. Eu indico vocês a sempre pentear para cima. Isso vai facilitar vocês enxergar a raiz dos cílios da cliente com mais facilidade. A gente acha que não dá diferença, né? Mas agora compara um cílios com o outro. Olha esse daqui como tá mais curvado. A gente consegue visualizar melhor a raiz. Olha esse. Tá vendo? Agora a gente vai levantar esse também. Um ventilador bem próximo. Essa parte da ventilação é bom pra gente pentear os cílios e deixar ele bem soltinho. Porque quando eles estão molhados, eles estão grudados um no outro. Prontinho, é assim que a gente faz a higienização. Vocês podem utilizar qual vocês acham melhor, tanto a espuminha Johnson, tanto a espuminha feita com a água micelar. Logo depois da higienização, eu vou fazer a aplicação do pad, tá? Esse aqui é o pad responsável pelo isolamento inferior. Pode abrir os olhos, por favor. Olha aqui pra mim. É nessa distância aqui que eu gosto de colocar o pad, para que não tenha contato com os olhos dela. E eu reforço com a fita micropore. Uma dica importante, eu gosto de utilizar sempre o micropore em porta-fita para agilizar meu procedimento.
Coloco aqui, ó, segurando todos os fios, bem próximo à raiz do fio, mas não próximo da marca d'água. Gruda um pouquinho na luva. Acho que eu vou ter que cortar. Não pode cair. Isso. Pode fechar os olhos. Agora que eu já fiz o isolamento inferior, eu gosto de utilizar primer para auxiliar na retenção. Agora que eu já fiz todo o isolamento inferior, eu gosto de utilizar o primer, eu gosto de utilizar dessa marca aqui da Nation. Em vez de eu espirrar aqui, que ele é um spray, eu gosto de abrir o frasco e colocar aqui dentro. Uma monedinha no microbrush eu acho suficiente, é só a gente pegar e passar aqui, ó. E eu passo nos dois olhos. Não vejo necessidade de ficar encharcando o olho da cliente. Desse jeito aqui, ele já faz a função dele. Que é tirar todo o sebo, toda a oleosidade que a higienização não conseguiu tirar e dar uma levemente abertura na cutícula. Agora, esse é o momento que você vai fazer a marcação do pad. A gente não vai fazer aqui porque vai ter uma aula sobre isso, tá bom? E eu te espero na próxima aula.